Você tem dificuldade de tomar decisões? Ou gostaria de saber quais são os princípios da palavra em relação a esse tema? Se sim, você está no vídeo certo. Fica aqui comigo e vamos refletir mais sobre isso. Eu já peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu já fui alguém que tinha muita dificuldade de tomar decisões. Decisões simples, como se alguém me perguntasse, viu, onde a gente vai sair hoje? Eu entrava em parafuso e não conseguia decidir. A minha resposta era sempre a mesma. Você que sabe. Ou então, em relação às decisões muito difíceis, eu levava meses para conseguir decidir e pensar e processar aquilo. As decisões difíceis realmente me paralisavam. Mas eu aprendi princípios que me auxiliaram e têm me auxiliado a tomar as decisões. Eu quero compartilhar esses princípios com vocês em 3 pontos. O primeiro deles é: aprenda a decidir no ambiente de oração. Em Marcos 1, 35 ao 38, diz o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Bom, essa passagem diz que em algum dia Jesus saiu para um lugar deserto para orar. Depois dele passar a madrugada orando, ele encontra os discípulos e ele decide ir para outro lugar. Nos 4 evangelhos nós vemos constantemente Jesus se retirava para orar e ele decidiu seus próximos passos no ambiente de oração. O próprio Jesus falou que ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazendo e só falava o que ouvia o Pai falar. E isso acontecia no ambiente de oração. O que acontece muitas vezes nas nossas vidas é que nós tomamos as nossas decisões e pedimos para o Senhor nos abençoar depois. Mas não é isso que a própria vida de Jesus nos ensina. A vida dele nos ensina que mediante as decisões nós precisamos apresentar o nosso coração ao Senhor e perguntar para ele qual é a melhor direção. Se você precisa tomar uma decisão em relação ao seu trabalho, à sua vida profissional, à sua vida acadêmica, não deixe para tomar essa decisão em momentos com outras pessoas. Tome essa decisão primeiramente em secreto com o Pai e certamente as suas decisões serão mais sábias. O segundo ponto é o seguinte: não permita que nada além da palavra de Deus guie as suas direções. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque a nossa motivação para fazer elas também são erradas. E eu vou dar alguns exemplos para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Vamos supor a situação de uma pessoa que trabalha em um lugar e em dado momento ela tem algum conflito com outra pessoa. E aí aquele conflito gera um sentimento de amargura, rancor e até muitas vezes ódio contra aquela pessoa. E essa pessoa se decide mudar de trabalho por conta da amargura. E essa pessoa decide sair daquele emprego sem uma palavra e uma direção de Deus. O que motivou aquela mudança de emprego? Muitas vezes foi uma raiz de amargura ou um orgulho. Existem pessoas que às vezes desejam transicionar de igreja, por exemplo, mas a motivação para essa transição não é uma palavra de Deus, mas também algum tipo de amargura. Em outros casos, existem pessoas que se deparam com oportunidades e elas são guiadas pelas oportunidades. O problema é que nem toda porta aberta foi uma porta que Deus abriu. E a gente ser guiado por oportunidades, por raiz de amargura, por orgulho ou por qualquer outra coisa que seja, pode nos levar a um caminho de destruição. Em Salmo 119, 105 diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mediante as nossas decisões, nós precisamos ter uma palavra de Deus. Então, em todas as decisões que nós iremos tomar, precisamos passar primeiro pelo filtro da Bíblia, a palavra de Deus. Essa decisão
ela vai me levar a um caminho onde eu vivo a verdade do evangelho? Porque se é uma decisão, uma oportunidade que parece ser boa, mas que ela me leva a um caminho de corrupção, mentira, maldade, pecado, ela não é uma boa decisão para minha vida. E depois que eu analiso se essa decisão está de acordo com a palavra, eu preciso buscar uma palavra específica do Senhor. Eu preciso apresentar isso diante de oração e buscar uma palavra de Deus para essa decisão. Dessa forma, a minha decisão ela vai ser sábia. E já que nós estamos falando de sabedoria, esse é o terceiro ponto. Busque por sabedoria. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas buscam sabedoria apenas para tomar decisões. Então a gente se depara com uma decisão que a gente precisa tomar e a gente vai pedir: Senhor, me dá sabedoria para tomar X decisão, Y decisão. Quando na verdade a gente precisa buscar constantemente por sabedoria, todos os dias das nossas vidas, porque uma pessoa sábia toma decisões sábias. Então faça a busca da sabedoria um estilo de vida. Em Tiago 1, do 5 ao 8, diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. A Bíblia diz que todos aqueles que pedem a Deus por sabedoria, eles recebem quando fazem com fé. As nossas melhores decisões não são aquelas que a gente passa muito tempo pensando. As nossas melhores decisões são aquelas que são influenciadas pela sabedoria. Quanto mais sábios a gente for, mais rápido será esse processo de tomarmos decisões. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta aqui embaixo o que mais chamou a sua atenção. Também me segue no Instagram, porque lá eu compartilho mais conteúdos. Até mais!